Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Provérbios capítulo 10. Eu dei uma olhadinha na minha playlist do YouTube e não tô tendo o Provérbios 10. Então, vamos fazer nossa leitura, né? Hoje é 10 e não tá naquela sequência dos meses, né? 10 de fevereiro de 2025. Por quê? Porque eu voltei novamente a gravar, que no meu YouTube não estava tendo dois provérbios gravados, porque eu gosto de ficar revendo os meus vídeos, entendeu? E é muito bom você começar a sua leitura de provérbios todos os meses, termina o mês e começa novamente. E eu percebi, cadê o mês 10? Não tem. Então eu decidi gravar de novo, né? E agora vamos, como hoje é 10 de fevereiro de 2025, estamos aqui gravando o mês 10. Mas eu vou colocar a playlist em ordem no meu YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixa lá seu like, os comentários e me fala do que você deseja ouvir, né? Em que assunto que toca no seu coração, que você queira ouvir, que eu possa gravar, viu? Pode deixar lá seus comentários, suas opiniões. Então, vamos lá para a nossa leitura, né? Pegue sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, pegue seu celular, tem aplicativo no celular que você possa ler. E você pode também clicar lá no Google Bíblia. Vai vir vários tipos de Bíblia que você quiser, atualizada ou aquela de... Como é que eu chamo o nome, rapaz? Lembrei de João Ferreira de Almeida, né? A minha, eu estava usando de João Ferreira de Almeida. Nos meus primeiros vídeos, você vai perceber que a leitura é baseada nisso, né? Só que eu comprei outra Bíblia recentemente. E eu indico para vocês, se vocês quiserem, né? Se quiser uma Bíblia de estudo, né? Eu estou agora usando essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de estudo da Joyce Meyer. E é muito interessante, porque assim, você faz sua leitura. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de marcar tudo. Todas as minhas Bíblias, tudo marcado. E aqui, ó, vem um estado de consciência e reflexão, né? Fala um pouco sobre aquilo que você leu, uma reflexão. Por isso que fala que é uma Bíblia de estudo. Você vai estudar aquela parte que você acabou de ler. E eu indico para você ler, se você quiser, né? Eu comprei pela Shopee, a gente tem no Mercado Livre também, se quiser. Mas o importante é você ter a Bíblia, para você ler. Então, aqui, o capítulo 10, ele tem 32 versículos. Isso. E também tem explicação, como eu falei para você, né? Mas eu não vou falar sobre a explicação, porque o vídeo pode ficar muito avançado. Vamos para a nossa leitura. Abra sua Bíblia, Provérbios 10. Vamos lá. Então, o Provérbio de Salomão, né? Como diz aqui, ele sempre vai nos ensinar, né? Sobre sabedoria. Ele fala sobre os tolos, que caminho nós devemos andar, entendeu? E sempre vai surgir uns drives, né? Os drives. O que são drives? Drives são as respostas automáticas do cérebro, né? Aquilo que você vai entender sobre a Bíblia. Vamos para a nossa leitura. No versículo 1 dessa Bíblia, eu vou pegar outra Bíblia para ficar melhor para a gente ler. Peraí, só um momento. Então, gente, aqui está o outro livro que eu falei, né? Quer dizer, outra Bíblia, que é outra Bíblia. É minha Bíblia velhinha. Se você estiver assistindo, se assistiu já os meus vídeos antigos,
você vai ver que eu falo sobre essa Bíblia. Aí, como eu estava falando, né? Isso aqui é de João Ferreira de Almeida. Já esse outro que eu estou lendo agora é já a Bíblia atualizada, né? É a Bíblia atualizada. Aí você vai ver umas pequenas diferenças de frases. Tem o mesmo significado, mas assim, tem mais clareza no caso desse aqui de estudo. Vamos para a nossa leitura, né? O versículo 1, Provérbios capítulo 10. O versículo 1 fala: Provérbio de Salomão: filho sábio dá alegria a seu pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Essa Bíblia aqui, esse versículo aqui está nos ensinando que devemos ser sábios e não tornar louco, né? E assim, não viver na tristeza, né? Ela está buscando um conselho familiar para nos dar alegria aos pais. Isso nos ensina, né? Que nós buscamos conselho familiar. Então, esse filho tem que ser obediente. No versículo 2, ele fala: o tesouro da origem desonesta não serve para nada, mas a retidão livra da morte. Né? Deixa eu ver nessa outra Bíblia como fala. Os tesouros da impiedade do nada aproveita, mas a justiça livra da morte. Basicamente quase a mesma coisa, né? Pouca coisa de diferença. E aqui ele mostra que a riqueza tem as formas de maneiras ilícitas também, né? Que existem, né? Nenhuma coisa ilícita vai servir alguma coisa como útil, né? Se é ilícita, ele não vai servir como útil, pois sempre vai gerar problema e dificuldade. Temos que perceber se nossos recursos estão baseados na maneira lícita. Aquele que é justo livra da morte. Então nós temos que fazer as coisas que são justas, as coisas que são lícitas, não coisas que ilícitas, né? Que você pode perceber, né? Porque a gente colhe o que a gente planta. Então analisar direitinho daquilo que você está fazendo, se é ilícito ou é lícita, né? Para as coisas de Deus. O versículo 3 fala: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios, né? Esse versículo 13 está falando que o Senhor ele nunca vai deixar um filho desamparado, se fizermos de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que fazer de acordo com a vontade de Deus, para que Ele não venha deixar você desamparado, né? Tem um versículo, deixa eu procurar aqui, ver um versículo na minha mente, outro versículo. Eu creio que está escrito em Salmos 27. 27. Salmos é antes de Provérbios. Para você ver, né, que Deus não deixa a gente desamparado. Ó. Ele fala, ó, porque quando meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Né? Ele está falando assim, que mesmo seu pai, a sua mãe, lhe desamparando, o Senhor jamais vai deixar, né? Aí no final ele fala bem assim, ó, espera no Senhor, anima-te e fortaleça o teu coração, espera pois no Senhor. Aí você vê que ele não deixa a gente desamparado, mas temos que buscar fazer a vontade dele, né? O versículo 4 fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza, né? Aqui o 4, ele está falando que não devemos trabalhar com qualquer coisa, mas com sabedoria que Deus nos instrui, né? Isso nos ensina não ser preguiçosos e sermos dedicados a trabalhar, né? Mas pedindo a direção e a instrução de Deus, né?
como aqui diz, que é para a gente seguir aquele que Deus nos instrui. E tem outro versículo que fala, né, que você... Desculpa. Aquele que você pede, você recebe. Aquele que você busca, você encontra. Aquele que você bate, você acha. Então, você tem que pedir a Deus e de acordo com aquilo que você está pedindo, Ele vem lhe dar. Porque a palavra de Deus também fala que nós não podemos pedir mal. Ele fala bem assim, eu não sei nem o que está escrito, mas vem sempre um versículo na minha mente. Que diz assim, que pedindo, meu filho não recebereis, porque pedis mal, né? Então, a gente temos que saber pedir a Deus. E Ele nos dá. Pode ter certeza que Ele nos dá, Ele nos ouve, né? Agora temos que ser obedientes. O segredo é obedecer a Deus. Aqui no versículo 5, ele fala: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha, né? Na outra Bíblia de João Ferreira de Almeida ele fala: vinde, o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho da vergonha. É praticamente as mesmas coisas, só muda algumas coisas mesmo, né? E isso nos explica que devemos ser prudentes em ajudar, né? Porque no dia da adversidade a gente não passa perrengue. Prudente em juntar, quando ele fala da colheita, né? Aquele que faz a colheita no verão é filho de sensato, né? Colher, porque quando fosse vir o dia da adversidade, né? O dia, um momento difícil, você já tem ali que você pegou e juntou. Um dos exemplos que tem na Bíblia é aquela parte de José, né? Que Deus deu a sabedoria a José. Teve 7 anos de colheita, 7 anos de seca, né? Foi 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Então, enquanto estava na fartura, ele juntou o mantimento para que quando chegasse na seca, ele já tinha como sobreviver, né? Foi tanto que ele salvou a família dele. Uma história muito bonita de José, para você que nunca ouviu, né? E também já aconteceu recentemente, na época da pandemia, 2020, por aí, né? Aqueles que tinham seu dinheirinho guardadinho lá, juntado, ali teve como você sobreviver com aquele que você juntou, mas quem não tinha passou perrengue, ficou desesperado, sem saber o que fazer, né? Fechou tudo, né? A pessoa não poderia ter acesso a outra pessoa, assim, pessoas presencialmente, muitas empresas fecharam. E muita gente foi pro online, né? Que ajudou bastante gente. Mas aqueles que não têm conhecimento nenhum. Por isso que é bom a gente juntar, né? Para que quando fosse vir a adversidade, você já ter como... Vou baixar mais aqui. Na adversidade, você já ter como você se manter. No versículo 6 fala: as bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca do ímpio obriga a violência, né? Esse versículo 6 ele fala assim: se você andar no caminho do justo, certamente receberá a benção do Senhor, né? Então a gente tem que andar no caminho certo, né? Para que possamos receber as bênçãos de Deus. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome do ímpio apodrecerá. Apodrecerá. Falando errado. Aqui é o versículo 7. Aqui nos ensina que devemos deixar um legado nas pessoas, né? Em vida. Que temos em vida, nós temos que ter um grande relacionamento com o nosso Deus. Depois da morte, vamos habitar eternamente com Ele, né? Então, a memória deixada pelo justo será uma bênção. Então, o legado nas pessoas será uma bênção. Mas o nome do ímpio
apodrecerá. Entendeu? Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína, né? O versículo 8 está falando que nós temos que ter um coração aberto para receber as críticas também, faz parte da nossa vida, né? E nos corrigir. O tolo pode ser levado à ruína sem instrução nenhuma. Crítica, às vezes humilhação faz parte da vida e gera aprendizado. Mas o tolo, ele não quer receber nenhuma instrução, entendeu? Para que venha ter aquele conhecimento e você seguir o caminho certo, entendeu? E o tolo, ele não dá o braço a torcer para mudar, né? Para mudar tipo de opinião, né? E mesmo sabendo daquilo que vai dar errado, né? As pessoas ignorantes, né? Ignorante não é aquelas pessoas que falam, tudo não. Ignorante é aquela pessoa que não quer receber uma instrução, uma sabedoria, né? Aqui mesmo no livro de Provérbios, eu não lembro o capítulo, mas falando aqui, anda com sábios e será mais sábio, mas o companheiro do justo será afligido. Então, mas o tolo, ele não quer receber instrução, o tolo não quer andar com sábio, mesmo ele sabendo que aquela coisa vai dar errado, mas continua seguindo o erro, né? Então, nós temos que ter essa sabedoria, né? Os sábios de coração aceitam os mandamentos, temos que aceitar os mandamentos de coração. E olha que Deus vê a nossa intenção do coração, viu? Vamos para o versículo 9. O versículo 9 é assim. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue as veredas tortuosas será descoberto. O versículo 9 aqui, ele fala que ele nos ensina a ser verdadeiro, né? Ele ensina a ser verdadeiro sobre a integridade que nos dá segurança, andando no caminho do Senhor, né? O mal, ele fica oculto, né? O versículo 10 fala: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína, né? O versículo 10 fala: aquela que pisca, tem aquelas pessoas que falam assim, com má intenção, né? Maliciosamente, que fecha os olhos com maldade, causa problemas, né? Mas a repreensão clara promove a paz, né? Não podemos concordar com o mal. Isso que o versículo 10 nos ensina. O 11 fala: a boca do justo é a fonte da vida, mas a boca do ímpio obriga a violência, né? Esse versículo está muito claro, né? Nem tem muita explicação. A gente sabe, né, que a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Vai depender do que sai dela, da sua boca, né? Esse ano, eu e meu esposo começamos a praticar alguns versículos, né? Ele até me desafiou a memorizar 100 versículos. Ele fez um grupo, colocou a gente praticar todos os dias. E o primeiro versículo que a gente começou a praticar, está lá escrito, eu não estou lembrando direito onde é que está escrito não, mas o versículo fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Então a gente não pode sair da nossa boca as palavras torpes, palavras que não edificam em nada, entendeu? Que ao invés de criar energia naquele ambiente, vai causar tristeza, entendeu? Então afastamento das pessoas. Então temos que ter sabedoria para ver o que sai da nossa boca, né? E o versículo 13 fala: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo, né? A justiça de Deus, né? A sabedoria está nos lábios daqueles que têm um discernimento, quando você decide, né? E que o nossa sabedoria é Deus. Então temos que pedir a Ele discernimento para que possamos ter essa sabedoria, né?
Aí fala, né, que é a vara, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Você vai acabar apanhando na vida, né? Quando fala que a vara, ele não está falando somente de um chicote, de uma sandaiada, disso não. Mas assim, a gente começa a apanhar. Quando você não tem sabedoria, você apanha, você acaba indo na ruína, entendeu? Do mal a pior. Até você ter aquela sabedoria. Tem gente que erre, mas aprende com aqueles próprios erros. Mas gente que erra e continua no mesmo erro. Então, ali, como eu li aqui, ali é uma vara, né, para suas costas, né? Tipo, você tá tendo aqueles arranhão, tá tendo aquela surra, mas você não acaba aprendendo, entendeu? Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato um convite à ruína. Ó, sempre fala do sábio, né? Ele acumula conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A tristeza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Ó, mas quem ignora a repreensão desse caminho, você desvia dos seus caminhos, né? E outra, motiva outras pessoas também que estão andando com você. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Né? Você está escondendo o ódio dentro de você. Né? Você sabe que quando você esconde o ódio dentro de você, seu coração fica doente, né? Amargurado, causa tristeza, pode causar até doença dentro de você, né? E quem espalha calúnia é um tolo. Quando você sabe de algo que você está espalhando, né? Você se torna um tolo, não sabe. Né? Aqui também no versículo de Provérbios está escrito, né? Que até o tolo, quando se cala, ele se torna por sábio. Tá vendo os versículos assim? Só não sei onde é que está escrito o capítulo e o versículo, mas eu sei que está aqui em Provérbios, esse. E eu, inclusive, já até falei, né? Que está gravado aí. Se você quiser começar o mês, né? Hoje é 10, continuar no meu perfil, tá? Os capítulos tudinho, como eu falei no início do vídeo, né? Só o capítulo 10 e o 15 que não está. Agora eu estou refazendo, que é bom até para mim mesmo, para continuar a minha leitura. Vamos lá para o 18, ou 19, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Sensato, não insensato, né? Então, a gente não podemos falar demais, né? Ficar silêncio, controla a nossa língua. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor. Né? A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor. Ele sempre vai comparar o justo com o ímpio, o sábio com o tolo. Né? A língua do justo é prata. Já lembro já agora. Vamos para o 21. As palavras do justo dão sustento a muito, mas o insensato morre por falta de juízo. As bênçãos do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ó, tá vendo? Incrível, né? As bênçãos do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, a riqueza está no Senhor, né? Como eu falei, né? Que uma coisa que nós temos que fazer é obedecer, ser obediente a Deus. Quando você é obediente, quando você guarda os mandamentos e realmente pratica,
vêm as coisas boas automaticamente. Você não vai causar nenhuma dor, né? O tolo encontra prazer na mal conduta, mas o homem, cheio de entendimento, dileta-se na sabedoria. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que o justo deseja, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam, né? Aqui está falando sobre o preguiçoso, né? Vinagre para os dentes, né? E fumaça nos olhos também, você não consegue enxergar. Ele compara com o preguiçoso para aqueles que enviam. Quando você envia, você não vai ter resultado nenhum. É como se fosse o vinagre nos dentes e a fumaça nos seus olhos. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, né? Quando você tem a Deus, você tem vida longa, né? E um dos exemplos, né, que a Bíblia fala, eu acho que é em Efésios, né, 6, que fala, né, que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, porque isso prolonga a nossa vida, né? E isso aí é um tipo de obediência, né? Mas está falando que quando a pessoa leva a vida como ímpio, a sua vida é abreviada, a vida se prolonga, né? Diminui. 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança do ímpio dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos ingratos, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas o ímpio pouca duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Né? Deixa eu ver essa outra Bíblia aqui, versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Faz a mesma coisa. Os lábios do justo sabem o que é bom. Não, os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Então, vamos pedir a Deus para que possamos ser justos aos olhos do Senhor, né? Porque só por nosso mesmo sabedoria, por nós achar, nós não somos justos, né? Não somos merecedores. Mas a gente pedindo a Deus, Deus tem a compaixão de nos dar essa capacidade de sermos justos, né? Que venha agradar a Ele. Na parte de nós abrir nossa boca, o que nós levar ao nosso coração, né? Se você assistir os primeiros vídeos de Provérbios, os vídeos que estão gravados aí no YouTube, eu falo sobre o coração. Que nós não podemos guardar nem mágoa, nem rancor, nem amargura, porque o seu coração vai tornar doente, né? Cheio de coisas que não levam a lugar nenhum. Né? Por isso que nós temos que cuidar do nosso coração como se fosse um bebê, né? Pedir para o Senhor purificar, pedir para o Senhor que venha colocar coisas boas, né? E que o Senhor também venha dar discernimento do nosso Espírito Santo, que todos nós temos o Espírito Santo. Mas pedir para o Senhor que a gente venha ser guiado pelo Espírito Santo, que o Senhor venha sensibilizar Ele, né? Para que possamos ouvir a Deus e ser guiado por isso. Para que a gente não venha a ser o tolo, mas o justo, como diz aqui no Provérbios, né? E a gente só consegue pedir a direção de Deus, né? E não somente pedir
mas também você buscar, né? Que a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Então, que você tenha mais tempo para buscar Deus, né? Colocar Ele em primeiro lugar, né? Como diz lá em Mateus 33, versículo 6, eu acho. Que diz, buscar o Senhor, mas buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Demais é automático. Quando você busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas é tudo automático. Então, vamos fazer assim? Vamos buscar Ele primeiro, né? E também meditar nele de dia e de noite, né? Para que possamos ter um dia abençoado e guiado por Deus. Então, esse foi o nosso capítulo 10. O 11 já está aí, o 12. Então, quando for no dia 15, eu vou estar aqui com você novamente para a gente ler o capítulo 15, porque não tem gravado. Então, você que não se inscreveu, se inscreva. Que Deus abençoe. Ative lá o sininho, né? Para que todas as vezes quando eu for postar vídeo, chegar a notificação. E deixa lá seu like. Que Deus lhe abençoe. Que dê essa segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui te buscando, Pai amado. Te pedindo a direção, a clareza, Senhor, da tua palavra, para que possamos ter um dia abençoado por ti, Jesus. Nos ensina cada vez mais, Senhor. Nos ensina, Pai Celeste e Santo, como devemos, Senhor, fazer. Que a gente venha ter alegria, Pai amado e santo, em ti, Deus amado e justo. Guarda todas as nossas famílias, abençoa todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que param um momentinho para ouvir, Senhor, esse áudio, Pai amado. Toca no coração deles, dá discernimento, Pai. Aqueles que estão angustiados, Senhor, traz alegria no coração de cada um, Pai amado. Toma direção. Permita que ele venha ter clareza da vida, Pai Celeste e Santo. Permita, Senhor, que venha ter um grande arrependimento também, Jesus, para que venha ter transformação, Senhor. Vai encontro, direciona, ajuda por caridade. Por tudo te agradecemos, Senhor. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Tchau. Até a próxima.